município de São Cristóvão tem uma carência muito grande com relação à falta de medicamento. E nas UBS e afins. E eu estava fazendo uma pesquisa, e se eu não me engano, tem um projeto de sua autoria de alguns medicamentos básicos que são obrigatórios ter nessas UBS. Então, É isso mesmo? na verdade é uma lei federal, né? Que eu pautei esse meu projeto na Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais. Veja bem, o cidadão hoje chega na unidade de saúde e pede leva a receita para poder solicitar determinado medicamento. E muitas das vezes a pessoa diz que não tem. Mas será que esse medicamento é a obrigação do município? Eu apresentei um projeto para que essa relação nacional dos medicamentos essenciais estivesse à disposição de todo cidadão. Porque imaginemos, a pessoa vai atrás do medicamento, a pessoa nega o medicamento, diz que não tem. A pessoa, podendo observar na relação e contendo na relação essa medicação, a pessoa pode fazer a reivindicação de forma legítima. Não, peraí, eu já paguei pelo medicamento, porque é tripartite, através dos nossos impostos, né? Estado, município e União. Eles cooperam para que não falte esse tipo de medicação, que são os essenciais nas prateleiras das unidades básicas de saúde. Uma vez faltando, houve uma ação errada por parte do ente federativo, em especial, porque não onde estamos a procurar a medicação no município. E aqui no nosso município falta muito. Hoje nós estávamos a conversar com algumas pessoas e as pessoas falaram que a mulher se operou, foi à procura de dipirona na unidade de saúde durante 3 meses. E durante os 3 meses não tinha dipirona na prateleira da unidade de saúde. E a dipirona é um dos medicamentos que são essenciais, não pode faltar. Quando falta é porque há ingerência, há falta de gerência, há podemos assim dizer, uma imperícia por parte do gestor que está gerindo aquela pasta e acabou não adquirindo. Fato é que aqui no nosso município há uma premissa de que o processo licitatório, ele infelizmente ficou deserto, não a empresa que ganhou não entregou, mas só que a gente sabe que medicamentos é algo que não pode faltar. E a gente sabe que existe dispensa de licitação em alguns casos. Houve a necessidade, por que não comprar? Por que não comprar por dispensa de licitação? Se dispensa a licitação aqui para comprar tantas coisas, por que não para comprar medicação para o povo? Infelizmente falta boa vontade. E assim, Lilo falou de dipirona, né? Mas recentemente até tem um ativista comunitário, né, chamado Shalom, que inclusive será um dos nossos convidados aqui. Ele luta bastante pela causa da saúde. Mental. Ele postou em redes sociais situações em que faltava até curativos básicos para fazer nas UBS. Então, a saúde, assim, é divulgado, né? Houve algumas divulgações de que a saúde em São Cristóvão tá boa. Tudo ok, tudo joinha, mas na E, verdade. inclusive, eu vi um vídeo seu falando que foi buscar risperidona e não encontrava. Justamente. Então, na verdade, foi ali um lapso. Faltou as pessoas necessitando, mas tem vários psicotrópicos que durante períodos e mais períodos faltam em nossas unidades de saúde. A época que eu estava vereador, por que não falar, eu fiquei indignado com a situação. Faltando os diazepam, os Rivotris nas farmácias, e uma pessoa em surto psicótico. Essa pessoa acabou morrendo. Ela se precipitou em surto psicótico, correu e um carro atropelou ela. Naquele momento eu me autoculpei, mas todavia não deixei de gritar por aquela pessoa. Teve um caso do meu pai da diabetes, né? Da fita, né? Poxa, aí, digo uma coisa a você, a saúde em nosso município está um caos. Está Eu um conheço caos. bem ele, eu vejo o que acontece. Eu sou usuário do SUS. Eu, enquanto estive vereador, faço questão de falar isso. Eu nunca obtive plano de saúde. Eu utilizava o Sistema Único de Saúde. E eu percebi as deficiências. E ao perceber essas deficiências, claro, eu logo também reivindicava em meu favor e em favor das pessoas que estavam ali. Teve até um caso, você ia chamar até a polícia, né? Chamei em 2 oportunidades eu chamei a A polícia. pessoa queria barrar ele. Esse projeto da Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais, eu cheguei na unidade, a Simval, lá no antigo Valadares, né? Ali na avenida, em frente à fábrica. Eu cobrei essa relação e cobrei a lista dos medicamentos que estavam na prateleira, para poder fazer o confrontamento dos medicamentos que estavam na prateleira e a lista da Relação Nacional dos Medicamentos. E me foi negado.
E eu percebi que foi uma negativa por parte da secretária, à época, a filha do prefeito. Eu não hesitei, liguei 190, porque eu estava ali a exercer o meu papel enquanto vereador, enquanto defensor da sociedade, da população, e eu precisava que aquela lista chegasse para eu poder ver quais medicamentos estavam faltando. E foi me passado, depois que eu chamei a polícia, me passaram essa relação. Aí eu vi que faltava muitas medicações, muitos medicamentos. Então, basicamente é isso. A saúde em nosso município agoniza. Agoniza. E isso por falta de vontade política. O prefeito, quando iniciou a sua gestão, ele iniciou sua gestão com uma pessoa muito competente. E olha que eu bati de frente com essa pessoa, Doutora porque... Joélia, né? Doutora Joélia. A Muita época, gente fala bem dela, viu? É. O próprio povo do Sim. município fala bem dela, viu? iniciando a gestão de Marcos Santana, claro, tinha muitos gargalos. E eu não podia deixar de cobrar. E ela também, por sua vez, não poderia deixar de justificar as faltas que estava tendo naquele momento. E era uma pessoa que, pelo menos, tinha atenção e a capacitação técnica. Lembro que, durante o intervalo do recesso legislativo, antes do recesso legislativo, a gente tinha a secretária de saúde, ela se fazia presente na Câmara de Vereadores para poder discorrer sobre as suas ações, prestar contas. E nas oportunidades que ela teve lá, eu apertei ela de toda sorte. E ela tinha a resposta técnica para me dar. Lembra como hoje, quando eu falei da leishmaniose, ela tinha dados da leishmaniose em nosso município. Quando eu falei da tuberculose, que estava assolando o presídio, os presos, os internos do Copecam, ela tinha dados já disso, já. O município que cuida do pessoal tá preso? Tem que ser. É o Estado e o município. O Não município sabia também, disso? Você sabia disso? tem que Não dar uma sabia, atenção. Ô, Lilo, aquele fato que ocorreu na porta do prefeito, questão da saúde, do Senhor dos Passos. Quem era, na época, a secretária? Era a doutora Joélia? Não, ali já era filha, ela é filha do prefeito já. Começou a ter o caos a partir do momento que a doutora Joélia saiu. Sim, não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas disso. Porque ele colocou uma pessoa que é ingerente. A filha do prefeito tem como formação serviço social, ou assistência social. É o serviço social, melhor falando. Então, ela tem essa... Inclusive, ela iniciou o trabalho no município como secretária de assistência social. Ou seja, na pasta que ela tem expertise. E depois ela migrou para a saúde. O fechamento ali do hospital tem vários gargalos. À época, ficou faltando o pagamento, que é do repasse do governo do estado, para o hospital, e o hospital fechou. Nós fizemos uma manifestação Pacífica. pacífica, ordeira, vale a pena falar, porque tem algumas pessoas que ainda dizem, poxa, Lilo, você foi chato ali. Eu não iria participar daquele movimento, eu não tenho problema em falar disso. Eu não iria participar, eu não cooperei economicamente, por isso que eu não iria participar. Porque, claro, houve custos. Foi ali contratado som, teve pessoas para poder fazer a captação de vídeos, né, tal. Tinha uma estrutura. E eu não tive condições naquele momento de ajudar. Logo, eu não iria. Mas Ali é o primeiro mandato dele? Era o primeiro mandato. Ali foi no ano, acredito que no ano de 2019. E para quem não sabe, Marcos Santana já foi diretor do Senhor dos Passos. E foi pronto, tá aí o gargalo. Nós saímos em manifestação, quando chegou em frente à casa do prefeito, colocaram um áudio do prefeito, na época em que ele era diretor do hospital, cobrando a celebração do convênio entre a municipalidade e o hospital. Ou seja, ele era diretor, à época, e estava cobrando do ex-prefeito, do ex-gestor do município, que celebrasse o convênio. Quando ele sentou na cadeira, ele não celebrou o convênio. O hospital estava fechado, em tese. Tinha participação naquele momento da municipalidade? Não, porque a municipalidade não tinha convênio. Mas acabou se tornando culpado também por não ter havido celebrado o convênio. Porque se tivesse o convênio, certamente o hospital poderia manter as portas abertas, havendo a falta de pagamento ou de repasse por parte do governo do estado. Ou seja, um ente supriria a deficiência do outro. E, infelizmente, Marcos ele não havia celebrado. Quando ele ouviu o áudio dele, eu acho que tocou na consciência dele, como quem disse, caramba, realmente eu cobrava. E quando ele saiu furioso.
que as câmeras não mostraram, né? Não imaginava que ele ia Mas sair. Mas a Então, gente tá viu transformando, né? vídeos circulando, ele Então dá pra nervoso. achar que cai alguma coisa no chão. Você pega, calma, calma. Então, não, mas é onde tá. Antes de tudo, ele me chamou. Ele me chamou. Eu estava do lado oposto da casa dele, em frente. Aí ele me chamou, fez o aceno com a mão, eu fui até ele. E quando chegou lá, ele simplesmente desferiu no meu ouvido a palavra covarde. Eu me afastei dele, perguntei o porquê. E ele justificou. Falou bem assim, essas pessoas que estão aí, todas elas, é do grande Rosaelze. Eu, como sempre gostei de debater, de contrapor, falei, peraí, Marcos, não é o senhor que falou que as pessoas que residem lá no Grande Rosaelze, ao invés de virar à esquerda e acessar o Hospital de Urgência de Sergipe, a gente deveria virar à direita para acessar o Hospital Senhor dos Passos? Se nós fizermos isso agora, encontraremos o hospital fechado. Então, nossa reivindicação é legítima, baseada naquilo que o senhor está nos sugerindo. Aí foi que ele quis começar a contra-argumentar, e aí foi para um debate um pouco mais acalorado, quando ele perdeu as estribeiras. Lilo, no caso, a presidente comunitária do Tijuquinha, hoje pré-candidata, né, Luzia do Tijuquinha, ela estava presente nessa manifestação. Tava? Tava assim. Porque eu vi umas fotos nela presente. Tava. Então, no Ela caso, mesmo. Sim. na época sim. ela também lutava por uma saúde, pelo funcionamento do hospital. Sim, sim. No caso, ela lutava pela saúde. E a luta ali é legítima. A luta muito Recentemente legítima. também, o Diego Prado, pré-candidato, ele lhe pediu uma emenda de 100 mil reais e foi negado. Foi, acho que foi um LDO, Um e LDO. foi negado ali pela base do gestor. Do gestor. Que era, tipo assim, eu não me recordo muito bem, mas parece que era tirar dos royalties da Petrobras 100 100 mil mil e reais. enviar para o hospital. Ele só E lhe aí deu 40 eles- mil reais. Eles Então, reprovaram e depois enviaram esse outro valor. Então, Marcos, ele é uma pessoa, o prefeito, ele é sagaz. Ele é sagaz, astuto. Ele percebendo que havia pisado na bola durante 7 anos, praticamente, com o hospital, ele decidiu agora fazer o repasse. O hospital, claro, que agradece. Todo o recurso que vier É bem-vindo. é bem-vindo. Mas, claro, que ele está em débito. É necessário, ele sendo uma pessoa que se diz honrado, ele tinha que fazer os valores retroativos. Ele fez a partir de agora. A partir de agora, está havendo convênio. E o hospital, como mais uma vez eu friso, agradece por ele estar fazendo o município está dando essa parte. Ele não. O município está cooperando com o hospital. É justo. Lilo, É no muito caso, eu citei o nome da Luzia, porque ela comentou aqui no nosso chat, né? Inclusive, obrigado, Luzia, né? Não perde uma. Por acompanhar nosso podcast. Oi, Luzinho. Porque, assim, na época, ela fez essa reivindicação e, assim, hoje, infelizmente, a gente não vê muita ação da parte dela com relação à saúde, que realmente não está boa. A Giane Santos até comentou aqui, a população de São Cristóvão sofre com a falta desses medicamentos, né, que são os medicamentos básicos. Então, você tem, por exemplo, recentemente está circulando uma foto, eu não sei se realmente saiu, onde está no Sinforme, está a foto de um pré-candidato, e está dizendo lá que a saúde de São Cristóvão melhorou. E quando a gente vê em teoria na prática, falta coisa básica, como o dipirona. Então, como é que você vai dizer que algo melhorou se o básico está faltando? E dinheiro não falta, né? A gente viu, Que dinheiro não falta. a gente viu um vídeo do gestor, né? Ele dizendo que não é falta de dinheiro. Mas ele se contradiz. Como? Ao mesmo tempo, ele falou para um líder comunitário lá das Pedreiras que não tinha dinheiro para poder colocar câmeras Que é, de ia virar monitoramento. vigilante. Que ele iria lá vigiar para poder ver quem era que estava depredando o patrimônio público. Quer dizer, será que ele tem que remediar se houver a depredação do patrimônio público? Tem que consertar. Não é melhor colocar câmeras de É monitoramento? mais barato. E certamente. E ele não precisava pegar o precioso tempo dele e se deslocar para o povoado Pedreiras para poder vigiar, né? Para ver quem estava quebrando ou não. Lilo, mas no caso foi mais uma promessa sem ser cumprida, porque a moradora, em um movimento que teve lá na Pedreira, ela falou que está esperando ele ir, porque ele não foi até hoje.